Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Primeira Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, vou pedir só que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 até o verso 3, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu queria convidar a igreja agora para a gente ler juntos o verso 3. Vamos ler juntos, irmãos, por favor? Assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Antes de trabalharmos alguns aspectos dessa narrativa, deixe-me trazer o porquê vamos estudar nesta noite, melhor dizendo, essa passagem. Em primeiro lugar, nós temos que considerar, perguntar o que Pedro tem para nos ensinar como igreja hoje. É lógico que por ser as Escrituras, essa pergunta ela se torna abrangente, porque toda a palavra e toda a lei do Senhor, o seu propósito é nos pastorear. Quando olhamos o Salmo 19, ele nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho dessa lei, o testemunho dela é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, quando a gente olha essa questão das Escrituras, realmente a palavra de Deus é para nos pastorear. Mas olhando mais particularmente a primeira epístola de Pedro, nós temos que considerar os motivos pelos quais nós devemos estudar essa carta hoje. E eu creio que alguns motivos nós podemos destacar. Primeiro, porque ela é muito sobre a certeza da salvação. Pedro fala muito sobre essa certeza e essa convicção da salvação. E ele fala da maneira como aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, podem ter certeza disso. Então, o primeiro motivo que nós devemos destacar é que esta carta ela fala sobre a certeza da salvação, mas ela é muito mais abrangente. Ela fala sobre a convicção do que o crente pode ter a partir dessa palavra. A segunda coisa que nós podemos perceber, porque devemos estudar essa carta, é porque ela fala muito sobre a alegria no contexto do sofrimento. E como podemos tratar essa questão? Se nós olharmos no capítulo 1, no verso 6, Pedro faz uma exortação pastoral. Ele diz assim, olha, nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Terceira coisa que podemos estudar essa carta, é porque ela também nos ensina como enfrentar as perseguições, como devemos suportar as perseguições que sofremos no dia a dia. Quarto, ela também nos ensina como enfrentar a insensatez, que nós podemos assim chamar, daqueles que criticam o Evangelho. Se nós formos mais objetivos, por exemplo, dentro do nosso próprio lar, muitas vezes podemos ter críticas a respeito do nosso comportamento, né? Tanto que Pedro fala do comportamento da mulher no contexto de vivendo com um homem incrédulo, como ela deve se comportar. Então haverá essa perspectiva e Pedro escreve para exortar esses irmãos a como enfrentar a insensatez daqueles que criticam o Evangelho. Em quinto lugar, essa carta também nós devemos estudar porque ela é prática. Pois há exortações de como devo me comportar no ambiente de trabalho. Há uma palavra para as mulheres, como devem se comportar no contexto de casado com maridos descrentes. Há uma palavra para os homens, como governar bem a sua própria casa.
há uma palavra aos jovens, como deve ser a sua atitude no contexto que vivem, há uma palavra à liderança, que devem pastorear o rebanho do Senhor, de livre, boa vontade. Então essa carta ela é pastoral, ela é teológica, mas ela é prática. Então ela é riquíssima, apesar de ser somente 5 capítulos, ela é riquíssima. Então esses são os aspectos porque devemos dar essa carta. O que nós devemos considerar, olhando o contexto da carta, é que Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve aos eleitos peregrinos da dispersão. No capítulo 1, no verso 1 e 2, nós podemos ver Pedro dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, quando escreve essa carta a esses irmãos, ele tem como propósito, um dos propósitos nessa carta, é tratar vários temas. Apesar de ter falado do contexto abrangente, mas particularmente, ele trata de santidade. Nós temos que lembrar que ele diz em 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 16, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Quando olhamos no verso 14, ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro também é importante, ele escreve a esses irmãos, um dos temas também que ele trabalha, outro tema, é o sofrimento de Cristo, o sofrimento do cristão, a soberania de Deus na salvação, a graça de Deus, a obra do Espírito Santo, a igreja como um povo de Deus, que nós olhamos quando no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro, ele vai trabalhando de temas que são decorrentes com as circunstâncias do dia a dia. Pedro vai dizendo como devemos nos comportar no dia a dia da igreja, no dia a dia em que vivemos. E é interessante, apesar de parecer desconexos temas, é interessante observar que Pedro, ele trabalha o tema do sofrimento e ele costura esse tema de uma maneira muito sábia, muito prudente, e como ele faz isso de forma que leve ao crente, ou leve ao cristão daqueles dias a imitar a Cristo, o qual ele deve considerar, o qual ele deve olhar como autor da fé, porque Cristo, ele levou nossos pecados até a cruz, e Cristo ressuscitou para nos dar nova vida. Então Pedro diz assim, em última instância, olhando num contexto mais particular da carta, ele imite a Cristo, porque Cristo passou por todas essas dificuldades. E nós podemos olhar ainda que Pedro, quando vai exortando, nós podemos ver que visto, a questão dessas informações ou dessas exortações pastorais, Pedro, ele vai mostrar, e Pedro, ele trata do tema de quê? Da fé e da obediência. Então Pedro, ele tem uma preocupação muito pastoral. Esses irmãos estão sendo perseguidos, esses irmãos estão sendo ultrajados, esses irmãos estão sendo humilhados. Pedro fala desse aspecto da eleição, Pedro fala da santidade, mas Pedro quer motivar aqueles irmãos a quê? A ter uma vida de fé e obediência no Senhor. O que nós podemos dizer então, que o propósito claro de Pedro nesta carta é o quê? Encorajar os leitores a crescerem na confiança, encorajar os seus leitores na obediência a Deus e encorajar os seus leitores a permanecerem na fé em vários aspectos da sua vida, no meio das suas provações e no meio dos seus sofrimentos. Então o que é interessante olhar é que Pedro quer cumprir o quê? Um papel pastoral. Pedro quer cumprir o seu propósito. E qual é o seu propósito? Apontar Deus, apontar Cristo na vida dos seus leitores. Por isso que no capítulo 4, no verso 19, olha o que ele diz, de Pedro, capítulo 4, verso 19, ele pastoreando, ele diz o seguinte, sobre os sofrimentos de Cristo, sobre o privilégio glorioso de participar, ele diz assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que Pedro está dizendo com isso? Aqui encontramos o tema do sofrimento, mas Pedro está dizendo: confie no Senhor. Pedro está levando os seus leitores a olharem esse privilégio de servirem o Senhor. Pedro está levando seus leitores a tomarem uma atitude corajosa, de dizer que vale a pena sofrer por Cristo.
E é interessante que quando nós olhamos, né, o comentário do arcebispo Robert Leighton, ele diz o seguinte: essa excelente epístola, ele continua, plena de doutrina evangélica e de autoridade apostólica, é um resumo breve, porém claro, das consolações e instruções necessárias para encorajar e orientar o cristão em sua jornada para o céu, elevando seus pensamentos e desejos em direção a essa felicidade e fortalecendo contra todos os obstáculos no caminho, tanto da corrupção interior quanto das tentações e aflições que vêm de fora. Ou seja, ele conclui dizendo, os tópicos doutrinários contidos nessa narrativa enfatizam 3 aspectos que o crente deve viver: com fé, obediência e paciência. Com esses 3 propósitos, o que continua ainda dizendo o arcebispo Robert, ele diz o seguinte: com esses propósitos, o propósito de Pedro é o quê? É firmar o homem naquilo que crê, dirigi-lo no fazer e consolá-lo no sofrer. Então, o que nós podemos concluir é que Pedro, quando escreve essa carta, ele está pensando em quê? Em te fortalecer. Ele está pensando em quê? Em dirigi-lo no fazer, como servir a Cristo. E, em último lugar, consolá-lo no sofrer. O Senhor, nosso Deus, é conosco. Queridos, considerando isso, nós podemos fazer uma pergunta, então, mais pessoal, mais para nós nesta noite. O que Pedro quer que saibamos? O que Pedro quer identificar em nós? Eu diria que Pedro quer que nós tenhamos uma identidade. Quando ele fala desses aspectos todinho, ele quer que nós tenhamos uma identidade. E a identidade que Pedro enfatiza aqui é que você é, ou que nós somos, ou que essa geração a quem ele escreve, a comunidade a quem ele escreve, os seus leitores, é um povo diferente, é um povo especial, é um povo que foi chamado, que foi amado e que tem um propósito. Nós não podemos esquecer disso, porque quando esquecemos disso, queridos, nós esquecemos da razão e por isso passamos por muitas dificuldades. Eu não estou dizendo que lembrar você vai acabar suas dificuldades, mas eu estou dizendo que a dificuldade é maior quando a gente esquece da nossa identidade. E é interessante, meus irmãos, que quando Pedro fala nisso, da identidade, e quando Pedro tenta, como nós falamos, firmá-los no que creem, dirigi-los no fazer e consolá-los no sofrer, Pedro traz uma primeira afirmação forte para aquela igreja. E a primeira afirmação que ele faz a ver com a identidade é esta. Nós podemos ver no capítulo 1, no verso 2. Vamos ler juntos, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Pedir à igreja que leia comigo, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. A primeira coisa que Pedro diz para nós, que tem a ver com essa identidade, que tem a ver com firmar naquilo que eu creio, que tem a ver com dirigir no fazer e consolar no sofrer, Pedro ressalta um aspecto importante que nós devemos lembrar todos os dias. Nós temos o amor gracioso de Deus Pai, que é fundamentado na eleição divina. Irmãos, olha o que Pedro diz. Pedro, ele começa falando aos irmãos que são forasteiros, aos irmãos que estão na dispersão, os irmãos que estão sofrendo. Ele olha para eles e diz assim, olha, Pedro aqui ele usa a expressão eleitos. E é interessante que eleitos aqui, meus irmãos, denota uma seleção de dentro de um grupo. Eleitos é um termo usado no Antigo Testamento, no contexto do Antigo Testamento, para ressaltar o caráter especial do povo escolhido de Deus. A eleição a qual Pedro aplica aqui agora à igreja, a qual Pedro está dizendo o seguinte, que Deus separou do meio daquela grande multidão, na massa humana, trazendo pessoas para si. O que Pedro está dizendo quando ele começa afirmando eleitos? Ele está dizendo assim, somos um povo de Deus, somos herdeiros das antigas promessas de Deus feitas a Israel, sendo portanto um povo especial. Pedro está enfatizando a natureza da igreja como um povo de Deus. É como se o apóstolo estivesse dizendo, eu estou escrevendo a um povo escolhido por Deus, a um povo que ele chamou dentre as nações para junto de si.
Ou seja, a nossa origem, queridos, está em Deus. Quando Pedro vê aqueles irmãos sofrendo, quando Pedro vê aqueles irmãos angustiados, Pedro diz: olha, não esqueça do amor de Deus. E o amor de Deus se evidencia na eleição. E quando olhamos no capítulo 2, no verso 9, Pedro ressalta isso, porque ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, o aspecto da eleição, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está nos dizendo, e aí Pedro ele diz assim: olha, vocês que estão sofrendo, que estão passando por angústias e perseguições, vocês que são forasteiros, eu quero dizer para vocês, o Senhor Deus os amou. A identidade de vocês está fundamentada no amor gracioso de Deus Pai, que começa com a eleição e que continua, como Ele mesmo disse, segundo a presciência de Deus. E é interessante, meus irmãos, entender o que significa presciência, porque é muito mais do que a habilidade, como alguns acham, de prever acontecimentos futuros. Ela inclui o quê? A soberania de Deus em determinar e colocar em prática a sua decisão de salvar o ser humano, ou então salvar o pecador. O que Pedro está dizendo é que Deus elegeu, mas segundo a sua presciência, Ele o quê? Ele determinou, na sua soberania, Ele determinou colocar em prática a sua decisão de escolha. E a mesma coisa que Pedro usa em Atos capítulo 2, verso 23, quando ele diz: entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro deixa aqui implícito, tanto em Atos como aqui em 1 de Pedro, que Deus agiu de acordo com o seu propósito soberano, o qual havia preparado de antemão, segundo a presciência de Deus Pai. Ao contrário do que se possa parecer, significa muito mais do que saber de antemão. O pano de fundo desta palavra mostra claramente que o propósito de Deus é cumprir a sua soberania. Ele elege, mas segundo a sua soberania, Ele vai aplicar aquilo que Ele já determinou. Então Pedro diz assim, olha, e é interessante que o teólogo Luiz Berkoff diz o seguinte: a presciência denota um conhecimento seletivo, que considera alguém com favor, fazendo o objeto do amor, aproximando-se assim à ideia de predeterminação. Pedro está enfatizando o caráter soberano e gracioso da escolha de Deus. Ele conhece aquilo que Ele decretou. E olhando isso, o que nós podemos ver, o que Paulo testifica, dizendo em Romanos 8, verso 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Meus irmãos, Paulo aqui, ele indica o conceito da presciência, da predestinação. A presciência e a predestinação, segundo essa palavra de Paulo, são atos de Deus, antes da criação do mundo. E é o texto que nós lemos em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 5. Pedro fala, irmãos, vocês continuem firmes, como nós falamos agora há pouco, firmes naquilo que creem, dirigindo-se bem no fazer e consolando-se no sofrer, porque vocês são amados de Deus para a glória do seu próprio nome. É isso que Pedro está dizendo a esses irmãos que estão cansados, que estão sofrendo. Ele está falando a esse povo, e é interessante que ele usa uma outra expressão muito forte, que tem a ver com esse cuidado de Deus. Ele usa a expressão no verso 1, aos eleitos que são forasteiros. Isto significa, queridos, que não somos deste mundo. O termo aqui refere-se a uma classe de estrangeiros que se encontra de passagem numa cidade, onde se fixam brevemente por vários motivos, ou pode ser por negócio, por estudo ou religião, pode ter uma residência temporária, mas sendo assim, são pessoas que não têm o quê? O pleno direito. E eu acho interessante olhar isso, porque um puritano chamado William Parkins, no livro A Busca pela Segurança da editora Os Puritanos, ele diz o seguinte, falando sobre forasteiro, sobre o aspecto da eleição, sobre o aspecto da presciência de Deus, ele diz o seguinte: observem, como um homem
ele pergunta: como o homem pode ter a consciência assegurada da sua própria eleição? Ele continua: antes que eu chegue a esta questão em si mesma, a conclusão precisa ser colocada sobre este fundamento maior, que é a eleição, vocação, fé, adoção, justificação, santificação e glorificação eterna não podem ser jamais separadas na salvação de qualquer pessoa, mas sim, como companheiros inseparáveis, seguem de mãos dadas. Assim, aquele que pode ser assegurado de uma delas, pode concluir infalivelmente em seu próprio coração, que tem e terá, no devido tempo, interesse nas outras. Numa cadeia, os dois extremos são unidos pelos elos intermediários, e na ordem das causas da felicidade e da salvação, a fé ocupa um lugar no meio, e por isso os filhos de Deus têm certeza de sua eleição, de sua vocação eficaz e, consequentemente, de sua glorificação no reino dos céus. William Parkins está dizendo para nós, queridos, é que Deus, Ele conclui, e nós podemos crer, por isso que Ele fala aos forasteiros. O que Ele está dizendo? Você está aqui, você está vivendo nesse momento, mas você tem um amor gracioso de Deus, ou seja, a sua origem é divina, a sua origem é especial, a sua identidade começa com isso, com a sua origem é no amor gracioso de Deus. E nós podemos aplicar então, afirmando o quê? Em primeiro lugar, podemos aplicar esse ponto do amor gracioso de Deus, que nós temos que lembrar que tornamos o povo de Deus, ou somos povo de Deus, e especial, não porque tenhamos feito algo de bom para merecê-lo. O que Pedro está dizendo? Você tem o amor de Deus, não porque você fez algo bom para merecê-lo, mas porque Deus escolheu te amar. Nós podemos aplicar ainda, considerando que Deus não nos escolheu porque por qualquer previsão de que Ele tinha tido, de que num dia nós iríamos crer. Ele quis escolher. Meus irmãos, somos um povo especial, somos um povo diferente, porque Deus nos amou desde a eternidade. Ele nos escolheu livre, soberana e graciosamente. Somos uma comunidade de peregrinos, cuja pátria permanente está nos céus. Não devemos viver como se ela fosse a nossa residência final. Não devemos viver como se essa terra fosse a nossa residência final. Esta verdade nos motiva tanto que a humildade, quanto a segurança em Deus e ao desprendimento das coisas deste mundo. Ou seja, queridos, o que Pedro está dizendo para aqueles que estão sofrendo: lembre-se, você tem uma origem especial, a sua origem é no amor de Deus. A segunda coisa que nós podemos olhar, ainda olhando o verso 2, é que Pedro diz que este povo que tem uma origem especial, é um povo que tem uma comunhão santificadora no Espírito de Deus. Olha o que ele diz no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Meus irmãos, Pedro descreve nesta passagem 3 atos do Deus Trino. O Pai tem a presciência, o Espírito santifica, e Jesus requer de nós obediência daqueles que são purificados. Mas aqui, sem nenhuma dificuldade, Pedro, tecendo a doutrina da Trindade, Pedro fala de Deus Pai, do Deus Espírito e de Jesus, e Pedro, nessa ordem escolhida por ele e arbitrária, Pedro está interessado em quê? Que nós tenhamos uma consciência desse trabalho e desse amor gracioso de Deus. Então Pedro diz o quê? Deus Pai escolhe, de antemão, o pecador, mas ao descrever sobre isso, ele fala que o Espírito de Deus faz parte desse processo, o Espírito de Deus habita nessa origem especial, o Espírito de Deus está em nós, e o Espírito de Deus, e ele tem um propósito, para que nós vivamos em santificação. E observem, que nessa segunda parte, Pedro, ele fala em santificação, e ele quer dizer o que sobre isso? Uma natureza santa. Em santificação, essa expressão, ela é instrumental,
ela descreve o quê? A forma como a nossa eleição se concretiza historicamente. A santificação é um processo, e Pedro aqui olha especialmente para os eleitos da santificação, ele olha para os efeitos dessa santificação na nossa vida. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, olha, Pedro está dizendo, você tem uma origem, mas você não pode esquecer de uma coisa, essa origem traz implicação para a sua vida, e a sua vida é viver santo, para a glória do nome do Senhor. E é interessante que Pedro usa a expressão santificação, e usa a expressão Espírito, e é interessante que essa expressão do Espírito, é que Pedro quer ressaltar que o autor desta santificação, é o Espírito de Deus, é Ele quem aplica em nós as bênçãos da salvação. O Espírito de Deus está aqui, meus irmãos, como Pedro está dizendo, em ação, tornando o ser humano aceitável diante de Deus. O pecador não pode, porém, entrar na presença de Deus, do Deus Santo, a menos que, através do Espírito que o santifique. É por isso que Pedro exorta no capítulo 1, no verso 15 e 16, ele diz o seguinte, pelo contrário, quando ele nos exorta a se abster das paixões que tínhamos na nossa ignorância, ele diz o seguinte, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está preocupado, queridos, porque além de termos uma origem no amor de Deus, essa origem traz para nós uma nova natureza, e essa natureza é o quê? Viver em santificação. Esses irmãos que estão aqui sofrendo, eles não poderiam abrir mão desse propósito de ver santificação, e queridos, nós não podemos abrir mão hoje, se nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, se somos forasteiros, a consequência clara é que nós, como povo de Deus, que passamos por perseguições, sofrimentos e angústia, nós devemos viver o quê? Em santidade de vida, buscando pela ação do Espírito Santo de Deus, a glória do nome do Senhor. Então Pedro conclui dizendo o seguinte, olha, a origem é no amor de Deus, mas a sua natureza, ela é especial. Você foi chamado para ser santo, em santificação, no Espírito do nosso Deus. E aí nós caminhamos para o terceiro aspecto. Se nós temos uma origem no amor de Deus, se temos uma natureza especial, porque o Espírito Santo do nosso Senhor habita em nós, nós temos que ter um propósito especial. E o propósito especial está aí no verso 2. Ele coloca bem claro, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, Pedro coloca claramente que o nosso propósito aqui claramente é a obediência. Irmãos, porque se Deus nos escolheu, se Ele coloca o Espírito de Deus em nós, não tem outra resposta dos eleitos de Deus a não ser o quê? A obediência a Jesus Cristo pela aspersão por seu sangue. Meus irmãos, é interessante Pedro lembrar para nós a aspersão do sangue, porque Pedro traz à nossa memória o sacrifício da cruz, o preço pago pelo Senhor, para que nós agora pudéssemos o quê? Estar aqui como povo da aliança, do pacto. Pedro traz à memória à comunidade aqui as mesmas palavras que Moisés tinha dito em Êxodo capítulo 24, quando Moisés apresenta a lei ao povo, e o povo diz a Moisés, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então Moisés, diz o texto lá em Êxodo 24, do 3 ao 8, então Moisés aspergiu o sangue da aliança que o Senhor fez com o povo de Israel naqueles dias, ou seja, Pedro evoca o pacto, é a mesma coisa que encontramos quando Pedro fala aqui, encontramos no autor dos Hebreus, no capítulo 9, do 18 ao 28. O que Pedro está declarando aqui, queridos, é que por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz, Ele redimiu, Ele comprou os eleitos, e assim, em resumo, o Deus triuno, Ele nos deu, Ele revelou-se em nossas vidas. Então, o que Pedro está dizendo, então, que os eleitos de Deus devem viver
segundo a obediência do sangue de Jesus. Porque, queridos, foi um alto preço pago para que fôssemos um no Senhor. Isso é importante, queridos, porque nós vemos Pedro dizer o seguinte, que o Senhor Deus nos conhece, o Espírito santifica, mas nós somos chamados para obedecer o Senhor. E depois disso, nós olhamos Pedro, considerando esse aspecto do sangue de Cristo, é como se Pedro estivesse lembrando, e assim podemos dizer, Pedro trazendo a comunidade daqueles irmãos, dizendo o seguinte, olha a cruz, relembre o preço. Meu irmão, você não está aqui porque você quis estar aqui. Você está aqui porque Deus escolheu te amar. Para santificação, separando deste mundo, para viver para a glória dele. E o que Deus requer de nós é a obediência à sua palavra e ao seu Filho, pela aspersão do sangue de Jesus. O que Pedro está dizendo em última instância, é que o sangue derramado naquela cruz, ele foi derramado uma vez por todas, e o seu significado tem um efeito duradouro, ou seja, Jesus purificou e continua nos purificando para a glória do seu nome. Nós somos chamados com um propósito especial, e esse propósito é obedecer o Senhor. Não é o que queremos, é o que a sua palavra nos diz para fazermos. Então, como é que a gente pode concluir isso, considerando o que nós falamos? Nós podemos concluir, em primeiro lugar, considerando o valor que é para nós, queridos, a doutrina da eleição. Nós temos que considerar isso, queridos, isso tem a ver com a nossa identidade, isso tem a ver com a nossa origem, tem a ver com a nossa natureza, tem a ver com o nosso propósito. Meus irmãos, o valor da doutrina, ela é importante porque ela serve o quê? De consolo, ela serve de encorajamento ao povo de Deus, porque ao eleger o seu povo, Deus exige do seu povo uma resposta de gratidão. Ele espera que as pessoas obedeçam os seus mandamentos. Então nós temos que considerar, meus queridos, o primeiro aspecto que nós podemos aplicar é o valor da doutrina da eleição em nossas vidas. Ela nos encoraja, ela nos fortalece, ela nos motiva, porque o Senhor quis nos amar. A segunda lição que nós podemos perceber com esses aspectos é que nós devemos aprender, queridos, a dar glória a Deus, a bendizer, a louvar a Deus. Olha o que diz Pedro no capítulo 1, no verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, nós temos que lembrar, além do valor da eleição, nós temos o quê? Que bendizer o nome do Senhor. Queridos, nós temos que bendizer, sabe por quê? Porque através do ato soberano de Deus, na sua presciência, por causa da santificação do Espírito, por causa da aspersão do sangue de Jesus, nós agora temos o quê? Uma viva esperança. Você e eu temos uma viva esperança, e é isso que Pedro diz, quando ele começa a exultar, quando ele começa a glorificar a Deus, vendo a doutrina, vendo assim os aspectos do amor de Deus, ele exulta, e é interessante que ele poderia parar e dizer assim, olha, bendize a minha alma, ou então, bendito seja o nosso Deus, mas ele olha assim, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, e ele começa a listar a sua misericórdia, e ele começa a nos fazer lembrar até do Salmo 103, quando o autor diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pedro está dizendo que, ele está bendizendo o Senhor, porque o Senhor, quando nos amou, ele fez nascer em nós uma viva esperança. Pedro está bendizendo ao Senhor, porque quando Deus fez nascer em nós uma viva esperança, Ele a fez pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro bendiz ao Senhor, queridos, porque quando Pedro diz para nós que quando Cristo nos fez nascer de novo, quando Ele nos deu essa viva esperança pela ressurreição, Ele também trouxe a nós uma herança que é incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Bendiga o Senhor. A eleição, meus irmãos, nos encoraja. O amor gracioso de Deus nos encoraja.
A nova natureza que temos nos encoraja. E o propósito que temos nos encoraja para a glória do nome do Senhor. E Pedro diz: bendito seja o Senhor, porque nós somos guardados pelo poder de Deus, diz o verso 5, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós temos que lembrar disso, o valor que é a doutrina da eleição. E quando eu olho isso, eu só posso fazer como Pedro: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você pergunte assim: o que eu preciso então, pastor, para que tudo isso seja vívido, seja prático em minha vida? E eu quero te dar 2 conselhos. Primeiro, aproveite a graça do Senhor na sua vida. Olha o que Pedro diz no final do verso 2: graça e paz. Graça aqui, meus irmãos, é favor e provisão. Pedro está dizendo, com tudo isso, Deus não esqueceu do seu favor e da sua provisão. A segunda coisa, que talvez perguntando o que você precisa fazer, primeiro é confiar na graça. Segundo, é ter paz. Que Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicados. E paz tem a ver aqui com relacionamentos corretos, em obediência à palavra de Deus. Você quer saber dos seus instrumentos? Confie na graça. E confie na paz que excede todo entendimento. E Ele te conduzirá segundo o seu querer e seu propósito. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar.